Bem, queridos, a paz do Senhor para todos. É um prazer ter você de novo aqui conosco mais uma vez em nossa EBD na web. Louvo a Deus por sua vida e por sua audiência aqui nessa plataforma online. Estamos mais uma vez juntos para louvar a Deus e aprendermos mais um pouco de sua palavra. Nessa oportunidade, dando continuidade às lições, estamos estudando as lições bíblicas do quarto trimestre de 2016, que tem por título O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E a lição que iremos comentar aqui hoje é a lição de número 8. Está conosco aqui o pastor João Barbosa. O pastor João Barbosa, ele é capelão da nossa escola teológica e pastor da nossa igreja e também coopera aqui com a superintendência das escolas dominicais. Também conosco, participando hoje aqui desse comentário e abrilhantando também esse nosso trabalho, o nosso amigo e companheiro, o auxiliar Orlando Pereira. Ele também trabalha com escola dominical, é dirigente de escola dominical, adjunto da superintendência e coopera ali na área de Casa Caiada. Vamos juntos aqui trocar um pouco de conhecimento e aprendermos de sua palavra. Voltando para a lição 8, a lição que iremos abordar hoje, comentar um pouco, é a lição que tem por tema Ruth. Deus trabalha pela família. A verdade prática diz o seguinte: Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que o serve. O texto áureo está baseado em Ruth, no capítulo 4, verso 14. E vamos, desde já assim, para o objetivo geral, que diz: ressaltar que Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família, o que o serve. Vamos, desde já, consultar o pastor João Barbosa sobre o contexto do livro de Ruth. O que acontecia na época de Ruth, o que levou esse momento de crise na vida dessa mulher e também de sua família. Pai do Senhor, pastor, seja bem-vindo. Pai do Senhor, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede mais uma vez de estar aqui. Sinto também de ser grato ao nosso pastor Roberto José dos Santos, junto com o superintendente das escolas bíblicas dominicais, pastor Estives, evangelista Marcelo e demais companheiros que nos incentivam a esse trabalho e fazer uma coisa que Deus colocou no meu coração e que eu faço há muitos anos, que é falar a palavra de Deus. E isso me faz bem, é como um oxigênio que me faz respirar. Bênção. A palavra de Deus, para mim, ela tem esse sentido muito positivo na minha vida. Sem ela, com certeza, acontece o que diz o salmista no Salmo 105. Foge da respiração e volta ao pó. Com ela, somos animados outra vez e glorificamos a Deus. Nos aviva, né, pastor? A Bíblia diz que nos dias dos juízes, os dias dos juízes, eu conheço um período da faixa de 300 anos. Para uns um pouco mais, outros acham que um pouco menos. Mas o certo é que é qualquer coisa em torno de 3 séculos. Do primeiro juiz ao último juiz de Israel. Depois da morte de Josué. Logo depois da morte de Josué, porque o livro dos juízes é um dos livros menos cronológicos, um dos menos cronológicos da Bíblia. Os seus eventos não acontecem de forma cronológica como está escrito ali. Digamos, aquela batalha que quase exterminaram com a tribo de Benjamim, aconteceu lá no começo. Não foi ali no final, né? Mas ela aparece no final. Porque se fosse naquele período ali, tinha ficado difícil para Saul ser um rei vindo da tribo de Benjamim. Então a tribo de Benjamim foi quase extinta lá no começo de Juízo, pouco tempo depois da morte de Josué, ainda antes, provavelmente, do primeiro juiz de Israel, que foi Oteniel. Alguns acreditam assim. Então foi naquela fase.
E o que aconteceu com essa história de Ruth, de Noemi, de Boaz, de Elimeleque, etc. O comentarista da nossa lição, no seu livro, O Deus de Toda Provisão, diz que provavelmente isso aconteceu entre os anos de 1268 a 1251. Quer dizer, foi um período que alguns pensam que foi no início do domínio de Débora, mas a maioria dos comentaristas acredita que foi um pouco antes de Débora. Débora que foi juíza em Israel. Que foi juíza em Israel. Ela teve um juiz chamado Eudes, que teve um período muito grande, da faixa dos 80 anos, mas teve alguns juízes de pequeno tempo ali. De pouco intervalo de tempo. Pouco intervalo de tempo. E foi num período daquele ali que aconteceu essa situação terrível em Israel, e que Noemi, junto com Elimeleque e o seu marido, Mahlon e Quilion, seus 2 filhos, foram peregrinar na terra de Moabe. É digno de nota que talvez Moabe fosse o lugar menos indicado para ir para lá, porque Moabe distava 80 quilômetros, mais ou menos, de Belém, e essa caminhada era feita a pé, ou em lombo de camelo, ou de cavalo, mas geralmente eram feitas a pé. Essa caminhada ela fez a pé quando voltou. Lá, ficando viúva e sem os 2 filhos, mas com 2 noras, ela regressa, porque tinha conhecimento também que agora Belém aconteceu o que diz o seu próprio nome, casa de pão. Voltou a ter fartura. Provavelmente os inimigos de Israel tinham sido derrotados, um novo juiz tinha se levantado, havia alguma ordem na terra, porque foi um período de muita desordem, o período dos juízes, e foi numa situação daquela que Noemi voltou e trouxe consigo Ruth, uma mulher moabita. E a história dessa mulher, do seu povo, não é uma boa coisa, porque ela, Moabe, que era um descendente de Ló, um filho de Ló, com uma de suas filhas depois da destruição de Sodoma. Isso é um contexto, eu vou chamar isso aqui de o pano de fundo, como de Champo, né? Dessa história. E quando Moabe saiu de Sodoma, quando Jó saiu de Sodoma, parece que ele levou os pecados de Sodoma com ele. Ele escapou lá, prevaricou com as filhas, engravidou, e veio Moabe, e esse rapaz deu muito trabalho a Israel na sua história. Até quando Israel saiu do Egito e ia rumo à terra de Canaã, eles não permitiram que Israel passasse nos seus limites. Então o rei de Moabe mandou chamar um vidente por nome Balaão, que para amaldiçoar o povo de Israel. Com a maldição, o exército de Moabe podia ir ferir o povo e exterminar, mas não conseguiu. Como ele não conseguiu, porque Deus fez com que ele abençoasse, ele deu um conselho ao rei dos Moabitas e disse a ele o seguinte: se você fizer uma grande festa dedicada aos seus deuses, em Baal-Peor, e convidar os filhos de Israel a participar dessa festa, e mandar para lá muitas mulheres bonitas, com certeza eles não vão aguentar e vão prevaricar, e Deus vai puni-los. E teve sucesso. Na hora de amaldiçoar, ele não teve sucesso, mas no conselho que ele deu a Balaque, ele teve sucesso. E morreu algo em torno de 24 mil
israelita naquele dia. Foi um morticínio terrível. Foi um caso tão sério que ficou conhecido como o caso de Peor. Se fala em várias partes da Bíblia, muitos anos depois, ficou como uma marca entre o povo de Deus. Uma das razões por causa disso foi proferida uma maldição contra os moabitas. No capítulo 23 de Deuteronômio, né? Versículo 3 provavelmente, que até a 10ª geração nenhum poderia entrar na casa do Senhor. Então Noemi carregava esse histórico familiar. Carregava esse histórico negativo na sua vida. Não sei se Noemi sabia disso, mas ela carregava uma pesada herança negativa na sua vida. Mas, quando Deus tem algum negócio com um homem ou mulher, com algum de seus filhos ou filhas, mesmo que ele ainda esteja distante de Deus, os acontecimentos da vida contribuem para que Deus possa realizar o seu propósito na vida daquela pessoa. E não foi diferente na vida de Noemi. A ida daquela família para Moabe, a morte provavelmente por doenças de 3 daqueles homens, né? O Elimeleque e seus filhos, e já tinham casado com Noemi, com Ruth e com Orfa, e ficou Noemi com 2 noras e sem marido, não tinha de que viver. Decidiu voltar para casa. E costuma-se dizer que ninguém erra o caminho de volta, né? Há um ditado que diz que ninguém erra o caminho de volta. E no seu retorno, uma daquelas noras ficou, a órfã, mas a Ruth disse: eu vou contigo. Na verdade, assim, só para tentar esclarecer, a Ruth é que tinha esse histórico familiar negativo. As 2 meninas tinham. Tanto a órfã como a Ruth. Tudo era moabita. Foi moabita, tinha essa herança maldita, vamos dizer assim, sobre si. Certo. Mas ela disse uma coisa quando, no versículo 11 aqui da leitura, disse assim: porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo, tenho eu ainda em meu ventre mais filho, para que vos fosse por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Aí depois, você não ia esperar por isso, e etc. Mas Ruth deu uma palavra e disse: não me inste a que volte. A sogra dispensou as 2 noras. As 2. Mas a Ruth disse: não me inste que eu faça isto. Porque o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Quando ela disse: o teu povo é meu povo, ela entrou e disse: o teu Deus é o meu Deus. Ela entrou dentro da aliança de Deus com Israel. Veja que ela não disse primeiro: o teu Deus é o meu Deus. Ela precisava primeiro pertencer àquele povo, o povo de Deus. Ela disse: o teu povo é o meu povo. Quando ela disse: o teu Deus é o meu Deus, como ela já tinha tomado aquele povo como seu povo, ela entrou dentro da aliança de Deus com Abraão. Mas o mais importante não está ainda aí. É que Ruth tornou-se uma das ancestrais do Messias. A lição que existe da pessoa desta piedosa mulher, uma das grandes mulheres do Antigo Testamento, e sem dúvida da própria história da humanidade, ela é importantíssima porque nesse livro nós encontramos também um trabalhar de Deus, que Deus trouxe pessoas gentílicas para incluir dentro do seu plano, do processo da genealogia
de Jesus, um exemplo. Se a gente voltar um pouco lá para os dias de Jacó, vamos encontrar quando Judá engravidou uma nora, por nome Tamar, que fez algumas estratégias e conseguiu. Ela queria dar um descendente a Judá. A história é muito bonita e muito importante aquilo ali. Aí teve gêmeos que foi Pérez e Zerá, sendo Pérez o segundo. Então a primogenitura era do Zerá, mas Deus deu a primogenitura ao Pérez. Esse Pérez tornou-se a família de onde viria o Messias, da casa de Judá, da nação de Israel. Quando foi na entrada da terra prometida, uma mulher prostituta por nome Raabe, essa mulher creu no Deus de Israel e aceitou, guardou os espias, e um daqueles espias casou com ela. E esse Boaz era filho de Raabe. Veja só, era filho de Raabe. Boaz era filho de Raabe. Já era idoso, o senhor já maduro. Mas ele era filho de Boaz. Então, o que significa? Que Raabe também entrou na genealogia, tornou-se uma das ancestrais. Existiam 4 mulheres. Foi Tamar, Raabe, agora Ruth, a Moabita. Depois teve uma outra mulher que a Bíblia diz assim, aquela que foi mulher de Urias, que é a Batseba, e uma quinta que foi Maria, a mãe de Jesus. Todas fazendo parte da dentro desse processo. Mas lá atrás nós vamos ver como Deus trabalhou em pessoas tidas como indignas para a sociedade. Uma até, como o caso de Ruth, que trazia essa carga maldita sobre si, que foi anulada. E ela entrou, tornou-se uma pessoa dentro da nação respeitadíssima. Foi a avó ou bisavó de Davi. Mostra a misericórdia de Deus, né, pastor? Deixa eu consultar o nosso amado irmão Orlando Pereira. Orlando, no primeiro ponto, fala sobre a crise econômica. Observamos que o próprio comentarista, ele destaca aqui a palavra, né, no caso, a casa do pão, fome na casa do pão. O pastor falou aqui, contextualizando e falando um pouco do contexto ali de Ruth, que eles partiram de Belém, saindo da sua terra para buscar subsídio e sobrevivência em outra cidade. E parece uma contradição, Orlando, a casa do pão passar por um momento de escassez. Sabemos que existe, e é notório hoje, uma corrente teológica que afirma e defende que o cristão não pode estar passando por escassez. Quando passa por isso, segundo esses que defendem essa tese teológica, essa vertente teológica, ou é maldição, ou eles estão faltando com fidelidade para com as ofertas e os dízimos. E defendem isso com veemência. Ou é maldição, ou está faltando com a fidelidade a Deus para com isso. É uma contradição aqui, Orlando? Casa do pão, o cristão pode passar por privações, sim ou não? Sim. Antes de tudo, Pai do Senhor. Pai do Senhor, seja bem-vindo, Orlando. Agradeço o convite, né, do nobre companheiro, pastor João, a confiança do pastor Steve e o pastor Roberto também, né, que é quem nos incentiva a buscar, a conhecer, a participar, mas antes de tudo, primeiramente a Deus, né, que é quem nos sustém para poder nós estarmos aqui, né. Então, agradeço aos irmãos também, em nome de Jesus. Obrigado a você, Orlando. Mas é verdade, mas não existe. A gente que defende a linha teológica, a gente não puxa para o lado que diz que o cristão, para ser provado, ele tem que estar passando por necessidade ou porque ele está negando a Deus.
Na verdade, todas as lições que nós viemos estudando, a gente vai ver que Deus trabalha de uma forma que o mundo não entende como é que esse Deus trabalha. Então, tudo que o cristão passa, sendo provação ou não, a gente vai ver que Deus tem os seus propósitos na vida do cristão. É o trabalhar de Deus, né? E tudo que acontece, a gente tem que tirar como uma lição de vida. Ou seja, se nós não temos fé e não confiamos naquele que é capaz de nos provar de todas as coisas, então a gente deve estar perdendo tempo no cristianismo, né? A gente sabe que as provações vêm, e até porque as provações vindo é uma forma da gente amadurecer espiritualmente diante de Deus. Porque como é que eu vou conhecer um Deus de provisão se eu não passar por dificuldades? É verdade. Né? Eu tenho que conhecer este Deus passando por bonança, mas também por dificuldades. Casa do Pão, que ele se refere aqui, é nada mais nada menos do que na época que o nosso pastor falou, na época dos juízes, houve uma negligência na administração daquela área, né? Houve juízes que eram bons, mas também houve juízes que eram maus administradores. E isso proporcionou um desencadeamento para que essas pessoas viessem a sofrer, padecer e passar pelas necessidades, né? Então, não seria diferente dos dias de hoje. A gente vê quando certas pessoas se levantam, aí você vê em uma cidade, por exemplo, uma pessoa administra muito bem, mas em outras há negligência. Não é diferente, é como se estivesse espelhando de 1000 anos, 2000 anos atrás e hoje repetindo a mesma coisa. E aí todos que vivem ali estão à mercê dessa má administração. Exatamente. A gente não escapa desses maus administradores. E o povo naquela época sofreu justamente por causa disso, né? O significado Casa do Pão não era nada mais nada menos porque Deus estava simplesmente provando aquelas pessoas e trabalhando na vida daquelas pessoas para que tudo viesse girar em torno de uma providência futura. E do propósito divino, e do né? propósito divino. O senhor concorda com o Orlando, pastor, nesse ponto? Plenamente. As coisas não acontecem por acaso. Dentro da economia de Deus. Tudo está dentro. Atende a um propósito, muitas vezes pré-determinado por Deus. E Ele é quem dirige todas as coisas. A história não acontece de forma aleatória, não é verdade? Os homens escrevem a história, mas Deus está no controle. Ele conhece o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Pastor, já pegando esse ponto do controle, do propósito de Deus, da provisão de Deus, mas fazendo uma análise assim, até meio superficial e do cenário, né? Como o senhor falou aí, relatou muito bem essa questão da fome e da escassez. A família sai de Belém, né? Quando chega em Moabe, já acontece uma outra calamidade, que é a perca do cabeça da família e dos seus filhos, né? Agravou mais ainda essa situação. Muitas das vezes na vida do cristão acontece isso. Às vezes tomamos algumas atitudes que não melhoram a situação, pelo contrário, às vezes até piora, né? E eu percebo aqui na própria ação da mulher uma certa, não se posso dizer depressão, mas uma angústia muito grande na alma. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, pastor, dessa dificuldade que veio a se agravar diante dessa família e essa atitude dessa mulher de ficar amarga, triste e tal. Fale um pouco sobre isso, pastor. Olha, não é difícil se entender a dor, a angústia, a aflição e, por que não dizer, o desespero que sobreveio sobre Noemi ao perder o esposo e os 2 filhos dentro de pouco tempo, que entre a sua chegada a Moabe e o seu retorno a Belém, veio um espaço de 10 anos. Não é tanto tempo assim. Não. Então, de sofrimento. Não quero dizer que ela sofreu muitos 10 anos lá em Moabe. Provavelmente teve algum período de paz, de abundância, tanto que tinha uma família. Mas o certo é que morreu o marido e depois morreu os filhos, que tinham contraído matrimônio também com moças lá de Moabe. E ela ficou só.
não é difícil entender a situação crítica, considerando que as mulheres, naquela época, ao ficar viúva, precisava de ter um filho que tomasse conta dela. Ela não tinha direito a nada. A única profissão que ela podia exercer era se tornar prostituta, para poder sobreviver. E isso não passou nem de longe pela cabeça de Noemi, nem de suas noras. Com toda a dificuldade que elas enfrentavam, mas ela permaneceu fiel. Mesmo sofrendo essas cargas, né, essas dificuldades. Toda. Foi nessa situação, quase 10 anos tinham se passado, que ela decide voltar para Belém. Como disse a princípio, dali para Belém era 80 quilômetros. E elas fizeram esse percurso a pé, 3 mulheres, enfrentando toda a diversidade possível. Toda a diversidade possível. Provavelmente, esse percurso foi feito na primavera, é provável. Que elas chegaram nas festas da colheita lá em Belém, e isso aconteceu mais ou menos aí pelo mês de maio. Então, no hemisfério norte, está na primavera. Então, ela veio daquele período, provavelmente, mas mesmo assim, enfrentando ladrões, perigo do caminho, porque ela levou dias para fazer essa caminhada. Uma pessoa, uma tropa andando em passo de estrada, durante 1 hora ele anda 4 quilômetros, descansa 4 quilômetros, descansa 10 minutos, completa 1 hora, prossegue viagem de novo. Veja bem, isso falando de soldado. Se você for caminhar, eu faço caminhada e sei o que é isso. Caminhada normal, você, para andar 4 quilômetros, 2 quilômetros e pouco, indo, vindo, você leva quase 1 hora nisso, dessa caminhada. 80 quilômetros, ela levaram dias para voltar, cansada, sofrida. As 3 viúvas, né? As 3 viúvas. Mas vieram sob a proteção de Deus, ainda que Noemi não entendia isso. É que ela pediu até a morte, né, pastor? Foi porque ela achava que Deus a tinha desprezado. Por que eu sofri tanto dessa forma? Não entendia ela que o melhor da vida Deus tinha reservado para a parte mais da sua velhice. É até importante que a gente, neste momento, possa direcionar uma palavra àquelas pessoas que nos escutam neste momento, que entendam que o seu sofrimento hoje, se você é um servo ou serva de Deus, não se esqueça. O seu sofrimento hoje, que você perguntaria a Deus, por que isto? Lembre-se que Deus certamente está reservando algo para você, para o amanhã. Tem, eu diria assim, uma manhã ensolarada ainda para a sua vida. Aleluia. É verdade? Tem uma manhã ensolarada, uma manhã primaveril de alegria para o seu viver. Não se desespere. Continue esperando em Deus, que Ele está vendo a sua situação e sabe perfeitamente onde você está. Eu tenho uma passagem na Bíblia que Moisés diz assim, para o povo: o vosso Deus sabe exatamente aonde estáis. Eu estava no deserto e desesperado, mas Moisés dizia, não se aflinjam, porque Deus sabe que você está no deserto. Ele sabe perfeitamente tudo que está acontecendo com você. Não desespere. Tenha calma e caminhe, confiando em Deus, que Ele tem providências para a sua vida, sem nenhuma dúvida. E quando ela chegou, as pessoas olhavam para Noemi e diziam, pô, é Noemi? Não, me chame de Mara, porque grandes amarguras me tem dado o Todo-Poderoso. Você não tem que estar me chamando de Noemi, que era
Felicidade, alegria, né? Ou alegria, rapidez, uma pessoa de muita vida, dinâmica, muito ágil, muito dinâmica. Não diga que eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa amargurada de espírito. Me chamo de Mara, ou seja, de amargura. Era uma coisa amarga. É isso que eu sou. A vida, não sabia ela que na vida daquela nora, que se apegou a ela, como se fosse sua filha, e um parente em segundo grau, na linha do remidor, por nome Boaz, Deus já tinha reservado tudo, que era um rico fazendeiro, já de idade mediana, que era quem Deus ia se utilizar dele para resolver aquela situação. E ela não entendia o plano de Deus nos bastidores, como Deus estava trabalhando para ajudar a sua vida, e que dali viria uma família importantíssima, conforme a gente encontra lá no capítulo 4, né, dos últimos versículos ali do livro de Ruth, como Deus trabalhou na vida dela e as pessoas, e a alegria que ela trouxe a Belém, porque a cidade se alvoroçou com a chegada delas, né? E elas foram, eu diria que houve um bem-vindo. Ela foi recebida, embora ela se sentisse amargurada, mas havia alegria pelo seu retorno. Finalmente, era aquela filha de Deus que retornava à casa paterna e vinha, como eu disse a princípio, ninguém erra o caminho de volta. Então ali a bênção de Deus estava já esperando por ela, e ela não tinha conhecimento que Deus tinha um plano para a sua vida, dali que ia ter repercussão até nossos dias, não é verdade? Porque ela foi aquela mulher que Deus usou para que trouxesse uma moabita, e essa moabita se tornasse uma central de Davi, não é verdade? Que foi uma central do Messias. É riquíssimo isso, irmão. É maravilhoso. Orlando, já no terceiro ponto, onde fala de fé e trabalho, observamos antes a atitude de Ruth em dizer, não desistir. Ela podia muito bem dizer, ou permitir que a sua sogra fosse embora e ela voltasse para sua casa, a casa dos seus pais, como fez a outra órfã, né? A outra nora de Noemi. Ela disse, não, eu vou e vou prosseguir junto. Ao chegar em Belém, retornando, a qual o pastor falou aqui nesse contexto, para aquela cidade, a recepção de todos ali e tudo, o ponto 2 fala sobre a ajuda de Ruth para com a sua sogra. Eu gostaria que você falasse um pouco, Orlando, de que forma foi essa ajuda, o que motivou ela a ajudar a sua sogra nesse sentido. Bem, eu fiz uma pequena observação aqui desfolhando o livro de Ruth, e fiz uma colocação interessante aqui, porque ele fala que essa ajuda de Noemi, ela foi crucial para que Noemi não viesse, sabe-se lá, o Deus, que tentar até um suicídio, porque ela entrou num estado depressivo, né? E nesse estado depressivo, ela poderia simplesmente, né, desabar. Dar cabo da sua vida, né? Dar cabo da vida, né? Ora, a pessoa já tinha perdido o marido, perdido os filhos, agora precisa retornar à sua casa, né? Ao retornar à sua casa, e a gente analisando o texto e o contexto dessa passagem, a gente vai ver, assim, trazendo para os dias de hoje, vamos dizer, uma pessoa tenta a sorte em um outro lugar, né? Aí vai com toda a esperança, toda a expectativa, chega lá, decepciona-se e volta. As pessoas zombam daquela pessoa, desacreditam. Vem a frustração, né? Exatamente, né? E quando a pessoa chega que não encontra aquele apoio, né? Quando não encontra aquele apoio, aí a pessoa desaba. É como se uma estrutura de vida caísse, né? Noemi teve essa bondade porque ela contou com as ajudas de Ruth nos seguintes pontos. Ela diz assim, ó, no capítulo 1, versículo 16, a atitude de Ruth de não abandoná-la foi crucial para que ela tivesse uma pessoa para quem se apoiasse. Porque
a palavra de Deus diz que é bom que ande dois juntos, porque se um vier a cair, o outro ajude a levantar, né? E nesse caso de Ruth com Noemi, foi tremendo. A outra, foi fundamental, a outra resolveu voltar para a casa do seu pai, né? Dos seus familiares. Mas Ruth não, Orfa. Resolveu voltar para a casa dos seus familiares. Mas Ruth não. Ruth disse, não, eu vou contigo até o fim. É que nem o nosso pastor disse, né? Interessante, porque ela disse, o teu povo, a partir daqui, o teu povo agora é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Que colocou dentro da aliança. Exatamente. Colocando-se dentro da aliança, ela assume ali a primogenitura de ser uma pessoa que realmente aceitava o Deus de Israel, os princípios e os preceitos e tudo que Deus estava provendo para ela e para Ruth e para Noemi, ela estava concordando com tudo. Então foi crucial. Um outro ponto interessante que ela diz aqui, ó, Ruth surpreende Noemi quando ela resolve continuar com ela. Né? O senhor falou, antes de eu tocar aí, se aprofundar nesse ponto, eu lembrei aqui agora que tem pessoas que querem dar cabo da sua vida de maneira instantânea, mas tem pessoas, pastor Orlando, antes de você continuar, que desistem de viver, deixam de se alimentar, né, deixam de cuidar da própria saúde. E a depressão é tão grande que é algo sistemático, né? Começam a defiar, começam a passar por esse processo e realmente, um tempo depois, chegam a falecer devido a essa problemática, né? Mas volta aí, Orlando. Sim. Ponto. Aí diz que Ruth surpreende Noemi quando ela resolve não voltar para a casa dos seus parentes e continuar com ela, né? Isso mostra uma atitude de amor profundo pelo seu próximo. Esse amor que Jesus diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, eu encaixo nesse está expresso aí. Expresso nesse versículo, né? Capítulo 1, versículo 14 ao 16 do livro de Ruth. Ela simplesmente não se desapega da sua sogra. As pessoas têm mania de falar que sogra é isso, sogra é aquilo, mas na verdade não é. A gente vê que diante de Deus se tem pessoas de índoles em quem vocês devem confiar, né? E a sogra não é diferente. Eu mesmo vejo na minha sogra uma maravilha, uma segunda mãe. É bênção, né? É verdade. E tenho certeza, né? Tenho certeza que com Ruth não foi diferente. Ela amava Noemi, porque se ela não tivesse esse amor profundo expresso no seu coração, ela tinha simplesmente feito a outra. Tinha ido embora e poderia muito bem fazer isso. E a abandonando, ela ia viver à mercê, porque ela ia ficar sozinha. Aí é que nem o pastor comentou. Ela poderia se prostituir, né? Enveredar pelo caminho da prostituição. Mas Deus não tinha esses planos na vida dela. Deus vai trabalhar de uma forma tremenda, né? Linda e maravilhosa, para que lá na frente, na velhice, como o pastor comentou, lá na frente, na velhice, ela ver a bonança, o neto, né? E desfrutar das maravilhas que Deus proporcionou para ela por intermédio, tanto dela como de Ruth na vida das duas. Bênção de Deus, né? Está aí essa prontidão de Ruth em ajudar e trazer uma palavra de confiança. Porque, pastor, eu lembrei, assim, eu vou tentar usar só um exemplo, um texto bíblico, uma passagem bíblica, porque muitas vezes estão passando por dificuldade e chegam pessoas que estão próximas a nós, né? E fazem parte do rol da família ou de amigos, pessoas próximas, e tem uma palavra, ou traz uma palavra de desmotivação. Uma palavra negativa. Uma palavra né? negativa. Eu lembrei do próprio Jairo, que era um homem, um príncipe da sinagoga, né, pastor? Estava com a sua filha doente para a morte. E o contexto da história mostra que ele foi até Jesus, né? E Jesus, ele caminhando com Cristo, a multidão, os discípulos, ele viu o milagre da mulher do fluxo de sangue. E lá na frente, quando a mulher confessou que tinha tocado nas vestes de Cristo, chega os amigos, que o texto diz que os amigos de Jairo chegaram a Jairo: não enfadas mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Algumas pessoas podem até afirmar, mas eles foram realistas, eles contaram a verdade, né? Mas vai ser uma palavra assim, muito dolorosa, né? E muito enfática dos amigos de Jairo: assim, ó, acabou, não enfada mais ele, né? Uma palavra até de desmotivação, uma palavra final. Mas o texto diz que, a gente percebe que o texto diz que Cristo virou para Jairo e disse: não temas, crê tão somente. Cristo podia falar para todos que estavam ali, falar para esses amigos, mas falou especificamente para Jairo, né? E é verdade, pastor, às vezes o próprio Deus fala com a gente através da sua palavra, através de várias formas, mas também Deus também usa pessoas que estão próximas a nós,
pessoas que estão ali convivendo conosco, para trazer uma palavra de motivação, né, pastor? Fale um pouco sobre isso aí, desse trabalhar de Deus para conosco. Olha, quem anda com Deus nunca está só. Embora que fisicamente ele se sinta sozinho, mas Deus está ali, ele não vê, mas Deus está ali. Se isso não bastasse, aquele que está com ele para o confortar e ajudar, livrar, proteger, que a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e o livra. Esse livramento é em todo o sentido da vida que você possa pensar, entendeu? Sim. O anjo do Senhor nos livra, o livra aquele que anda com Deus, protegendo de todo o mal. As aflições do tempo presente, do nosso tempo, está vivendo numa época muito peculiar, diferente das demais épocas da história do homem na Terra. Tem um estresse, está entendendo? Vivemos numa era em que os acontecimentos acontecem num continente e em outro você está assistindo em tempo real os acontecimentos do outro lado do mundo. As guerras e as mortes, tudo finalmente. E na vida diária, no nosso viver diário, muitas vezes a gente somos sobressaltados, somos tomados por surpresas, empregos, doença, familiares que as coisas não deram certo, e de repente parece que tudo desmoronou. Você olha para um lado e para outro, tudo deu errado na sua visão. Se você for capaz de parar e ponderar com tranquilidade, você verá que Deus vai lhe ajudar. Eu ia dirigindo um carro a mais ou menos 80 quilômetros, ia com minha esposa, 6h30 da manhã, ali no Complexo Salgadinho, quando pessoas que passavam por mim começaram a gesticular e gritar: moço, seu carro está pegando fogo. Eu não estava vendo. Depois que ele disse isso, eu olhei assim para fora e estava vendo uma labareda saindo assim. E depois subiu. E eu ia aos 80 quilômetros e o carro não freava porque a bomba de freio tinha estourado. Eu pisei assim no freio, mas ele não atendia. Então eu fiquei bem tranquilo. Bem tranquilo. Eu tinha certeza que aquele carro ia parar e eu ia sair, não ia morrer queimado naquele fogo. Tinha certeza absoluta. As pessoas ficaram pasmadas, mas o senhor é muito tranquilo, moço, diante de um quadro desse. Eu ia fazer o quê? Mas naquela hora Deus me deu uma confiança, eu tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa. O carro parou, não sei como. De repente o carro chegou freio, ele parou, eu encostei, saí tranquilo, minha esposa saiu, aí o fogo já subia, e Deus mandou muita gente que conseguiu apagar o fogo daí não consumiu o carro, e a gente estava em segurança ali, tranquilo, agradecendo a Deus, junto a alguns irmãos que vinham para o trabalho, pararam ali também, até orar ali no meio daquela avenida, agradecendo a Deus pelo livramento que ele tinha dado. Quer dizer, o crente, ele tem essa peculiaridade. Essa confiança, então, né, pastor? Crente, nós precisamos ter sobriedade. E nessas horas, para tomar decisões certas. Entendeu? Principalmente caso de família, problema de família que hoje tem demais. Nessa família é um caos por aí afora. Mas que a pessoa precisa entender que o desespero não leva a lugar nenhum, só faz prejudicar a situação. Para você encontrar uma solução do seu problema, você precisa ser sóbrio. Na sua sobriedade, você vai conseguir orar a Deus. E o Espírito Santo lhe dá palavras, porque ele intercede
junto conosco diante do Pai para que nos ajude. E você vai conseguir se fortalecendo e vencendo aquela batalha que você já está pensando que não tem solução. Voltando para o assunto da lição da Ruth, a sua propriedade ela tinha perdido. Né? Ela tinha perdido e precisava que houvesse um resgate. Porque esse livro de Ruth, ele mostra com muita clareza o assunto da salvação, né? O resgate, o preço de um resgate. O ato de resgatar chama-se redimir, né? Então, esse processo era algo como se Deus estivesse mostrando algo que apontava para Cristo. Porque o remidor precisava ser um parente próximo, ter condições econômicas para remir, pagar o resgate e estar disposto a fazê-lo. Então, essas 3 condições, ser um parente próximo, pagar o resgate, ter condições de pagar o resgate, ter condições financeiras de pagar o resgate e ter disposição para fazer. Eu quero fazer. E tinha um cidadão na frente que se tinha condições, mas não estava disposto a fazer. Boaz era parente próximo, era um parente, tinha condições de remir e estava disposto a remir. Ele é um tipo de Cristo. Essas 3 qualidades de Boaz apontam para Cristo. E Ruth é um símbolo, não tipo, da noiva de Cristo, a igreja gentílica, que saiu do mundo para ser a esposa de Cristo. Agora me veio a pergunta, pastor, me permita que me coloque na condição de quem está em Boaz casa. era um tipo e Ruth era um símbolo. E qual a diferença, pastor? Porque o tipo aponta para o futuro e o símbolo fala de algo que está acontecendo ali. Um exemplo, a ceia não é um tipo, a ceia é um símbolo, uma verdade presente que está sendo comemorada. Embora eu não veja, mas ela existe. É verdade. É uma diferença. Está explicado. Está explicado. Orlando, antes do pastor falar um pouco mais, dentro do próprio contexto, o comentarista fala da questão dela estar trabalhando ali, de estar apanhando espigas, e cita essa lei mosaica como uma prática, né? Para ajudar os necessitados a ter a sua subsistência, né? Para poder colher ali os seus alimentos e tal. Isso está no ponto 3, no subponto 3 do ponto ponto 3 na parte 3, né? Ruth trabalha apanhando espigas. Eu queria ver um pouco o Orlando e em seguida o pastor, que mostra a diligência e a prontidão dela em trabalhar ali, em colocar a mão no arado. Deixa eu falar um pouco desse contexto, Orlando. Bem, eu vejo essa disponibilidade de Ruth trabalhando, né, na colheita das espigas, encaixando como o pastor falou, né? Ruth vai se apresentar para Boaz nos seus campos, trabalhando. Ela desenvolvendo o seu trabalho, vai vendo, e Boaz vai despertando aquele interesse e ver que ela trabalha direitinho, que ela é diferente, né? Que ela não reclama. Ele faz aquele amparato com ela, e eu vejo um encaixe desse trabalhar dela sem reclamar, sabe? Buscando o seu futuro, né? Encaixando com a passagem de Tiago, capítulo 2, versículo 20, né? Quando ele diz que as obras irão contribuir nesse trabalho. Só que a gente tem uma
uma visão de as pessoas têm mania de achar que essas obras que vai servir para contagem nos céus ou diante de Deus, não é as obras materiais. Aqui ela está mostrando uma obra material, mas as de Tiago são as obras espirituais. É diferente, né? A gente encaixa nesse sentido, mas mostrando que ela não tem dificuldades em desenvolver esse trabalhar. Estava na lei de Moisés. O proprietário de uma determinada fazenda, de um sítio, digamos assim, e todo sítio onde tem fruteiros, na época da safra, então cai muito daqueles frutos no chão. E ele não podia pôr esse fruto no chão. Se fosse milho, que fica pelos recantos, ele era obrigado, segundo a lei de Moisés, a deixar aquilo lá. A lei proibia o dono daquela ele não podia colheita. deixar limpo, sem nada. Para que os necessitados, dentre o seu povo, pudessem ter o que comer. E ela se utilizou dessa lei, né? Exatamente. Então, essa parte do capítulo 2, ela é muito, do capítulo 2 de Ruth, ela é muito rica nesse aspecto. E o subsídio bibliológico do ponto 3 diz o seguinte: a segunda parte desse subsídio, a declaração de Boaz, referindo-se ao capítulo 2, versículo 13. A declaração de Boaz, que eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Abençoando a Ruth, né? Vou ler isso aqui, que diz assim: disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Porque a Noemi tinha aconselhado como era se posicionar estrategicamente. Elas não podiam avançar para não dar uma má impressão, nem podia ficar... Agir com prudência, né? Nem podia ficar muito para trás. Tinha que aproveitar ser sábio, aproveitar o tempo certo, porque Deus dá, irmão. Mas tem uma parte que ele deixa para o homem fazer. Entendeu? Tudo é Deus quem faz, mas tem uma parte que você precisa fazer. Quando o rei seria Salomão, não era? Mas se Davi não agisse, Adonias assumiu o trono. Quando disseram que eles foram para ungir Adonias, Davi, mesmo doente, juntou o seu povo, chamou o sacerdote e depois gritaram: Salomão reina, e ficaram com medo do outro lado. Quer dizer, alguém chama aquilo de uma verdadeira obra de engenharia política. Algo que Deus faz. Agora você, a sua parte, Deus vai lhe abençoar. Mas tem uma parte que você precisa fazer para que essa bênção de Deus seja uma realidade na sua vida. Não encruze os braços assim. Não espere. Só teve uma época na história do homem que o pão caiu do céu. Foi quando Israel estava no deserto. Tem que ir à luta, né, pastor? Hoje não existe isso. Ele tinha apenas o trabalho de ir apanhar o pão pela manhã, no campo. É o único período da história que o pão caiu do céu. Ali o pão veio do céu. Fica aí esperando que desça do céu. Não é bem assim. Houve uma época que desceu. Hoje Deus manda. Agora tem algo que você precisa fazer. Glória a Deus. Para que Deus haja na sua vida. E Noemi e Ruth fizeram isso brilhantemente. E Boaz se sentiu muito bem com o trabalho daquelas duas senhoras. Ainda em 12, livro 13, né? Diz: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a sua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Isso é Boaz dizendo para ela que ele já tinha se namorado dela, vamos dizer assim, né? Porque não precisa muita inteligência para entender
que Ruth era um verdadeiro encanto. Está entendendo? À primeira vista, né? E meiga e educada, e tinha cultura também. E se encaixava na vida de um homem já maduro e que precisava de uma esposa que cuidasse dele e de seus negócios. Foi algo que Deus trabalhou para que tudo isso acontecesse. Aí diz assim, Boaz acredita a Ruth o melhor por sua piedade e escolha do Deus, porque Boaz, eu já li que ele foi talvez um dos homens mais piedosos em todo o Antigo Testamento. Boaz foi um homem piedoso. A história de Boaz, separado, ele conta poucos versículos, mas os judeus têm muitos comentários, né, daquela vida que foi escrito. Isso colabora, pastor, deixa de ser professor, né? Para o tipo de Cristo também, como o senhor acabou de falar. Boaz foi um tipo de Cristo. E como piedoso também. Como piedoso também. Ele era, quem trabalhasse com ele não sofria, porque gozava da sua amabilidade, entendeu? Ele era um homem farto. E quem tivesse ao seu redor compartilhava daquela fartura, daquela bênção. Era abençoado, né? Era, exatamente. Pastor, estamos chegando aos minutos finais. Orlando, fica à vontade, querido. Muito obrigado pela sua presença para trazer sua consideração final, querido. Eu tenho que agradecer, né? Primeiramente, como eu já disse no começo, né? Agradecer a confiança dos novos companheiros, dos irmãos, pastores. E bola para frente. Deus é quem providencia e quem cuida, e a gente está aqui crendo nessas promessas, né? Caminhamos para a Nova Canaã acreditando que Deus, o Deus da provisão, que é o tema da nossa lição, Ele ainda é o supridor das nossas necessidades, assim como foi na vida dos seus. Amém. Eu quero dizer a meus irmãos e amigos e todas aquelas pessoas que se debruçam diante no seu celular, seu telemóvel, como se diz em outros lugares, ou no seu computador, e assiste esse abençoado programa, uma palavra da parte de Deus para a sua vida, que peça a Deus que Ele dê a visão das coisas, que onde você pode agir corretamente e dali fruir uma bênção de Deus para a sua vida. Se as coisas estão difíceis, nesse Brasil só fala-se em crise, e a gente precisa deixar de falar tanto em crise e acreditar que Deus está providenciando já algo melhor para esta nação e para o seu povo, até porque tem aí uns 70 milhões de fiéis a Deus nesta nação, que ora a Deus, e Deus ouve a oração desse povo. Então, que Deus lhe dê uma diretriz, uma iniciativa, e você possa fazer isto sabiamente e ter a ciência de Deus e conseguir superar quaisquer dificuldades que surgir em seu entorno ou dentro de sua casa. E assim Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Obrigado, pastor João. Obrigado, companheiro Amém. Orlando. E louvo a Deus pela sua vida, mas antes de encerrarmos mais essa nossa EBD na web, queremos assim convidar você para acessar o canal do YouTube da nossa igreja, o canal oficial. Existem inúmeras plataformas, outros canais, que compartilham e nos ajudam a divulgar. Também está aí o Twitter oficial da nossa igreja e o endereço da nossa igreja no Facebook. Mas antes de terminar, eu quero só trazer um pequeno comentário que está na própria lição, onde o comentarista fala da reputação de Ruth, né? E eu entendemos que a reputação é fruto do nosso caráter. O nosso caráter é aquilo que realmente somos, e a reputação é aquilo que as pessoas veem em nós. Mas que o caráter e a reputação estejam sempre conforme a vontade de Deus e os seus princípios. A paz em Cristo a todos.